Nós temos ajudado. Domingo, o pastor Machado, Cláudio Machado, ele está pregando, né? É o homem pulador, né? Mas não olha para o pulo dele, não. Você olha para a mensagem, que é uma mensagem muito boa, uma mensagem edificante. Aquele irmão é um grande pregador da palavra. Oremos. Nosso Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, e que possamos ter, ó Deus, o cuidado de anunciar a tua palavra, quer que seja de manhã, à tarde, à noite, nas horas oportunas e inoportunas. Nós somos chamados para fazer esta obra, aonde quer que seja. Ó Deus, louvado seja o teu nome para sempre, abençoando cada família aqui presente, abençoando o irmão Clodomir, a sua família, que haja paz aqui naquela casa. Também oramos pelo irmão Braz. Ó Deus, abençoando o teu servo, abençoando a irmã Rosani, e também oramos pelo Marcos, ó Deus, meu neto, abençoando a cada dos teus anjos ali, a profundeza que eu oro pelo meu neto, é a profundeza que eu oro pelo irmão Raimundo, pela Jussara, pela Neide. Ó Deus, que tu tome assim, ó Deus, para ti essas vidas, tu dando assim a sua saúde e dando assim a paz nessas vidas, e para que eles possam ter mais o vigor, a razão de viver, a razão de trabalhar mais, a razão de estar na igreja. Ó Deus, abençoa, Senhor, e oramos por todos os jovens desta igreja. Ó Deus, dirige cada jovem desta igreja, cada criança, cada adulto, cada pregador, cada professora. Ó, essas pessoas são tão importantes na tua obra, Deus, que eu peço encarecidamente por todos eles. Por isso nós te rogamos, suplicamos tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, aonde será a meditação. Mateus é o primeiro evangelho, né? Os 4 evangelhos de Mateus. Mateus capítulo 13 e o verso 24. Mateus 13, 24 até o verso 30. Vamos fazer a leitura da palavra. Diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Verso 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo com a semente? Por que tem então joio? E ele me disse: o inimigo de quem fez isso. O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Verso 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para que vá, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém. Graças a Deus essa palavra. Vamos sentar. E quero dizer a vocês que é sempre um privilégio poder estar trazendo a palavra de Deus à igreja. E o tema da mensagem é: será que o problema não sou eu? Grave bem, o tema da mensagem é para você entender o que eu quero retratar hoje
Então, o joio, Mateus capítulo 13, 24 a 30, nós vemos que essa parábola só está registrada no livro de Mateus, tá? Só Mateus registrou essa parábola. Então, vivendo com os impostores. O joio e o trigo, você já imagina, é uma questão, vivendo entre os impostores. Então, representações de cada personagem descrito nesta parábola. Bem, o semeador, que é Jesus, né? O semeador que semeia a boa semente, que essa semente é de voz nova, o Evangelho, que é Jesus. E a semente, o Evangelho, o campo, e o campo é o mundo, tá? O campo representa o mundo. A igreja é o trigo. Então, tome nota dessas ilustrações para que você possa entender melhor esta parábola, né? Então, e fiéis seguidores de Cristo, a igreja é o trigo, que são os fiéis seguidores de Cristo, ou seja, a igreja, você pode dizer assim, nós, cristãos, que seguimos a Cristo, representantes de Satanás na igreja, que é o joio, o inimigo, que é Satanás. Semeou a boa semente, ele semeou. Quem semeou a boa semente? Jesus Cristo, né? Jesus semeou a boa semente. A boa semente, o Evangelho, é semeada a todas as pessoas. Então, eu e você, nós recebemos a boa semente. Amém, né? Recebemos a boa semente em nossos corações. Ele semeou a boa semente. O Evangelho não foi culpa sua a presença do joio no meio da igreja, né? Não é culpa do semeador, não é culpa dos que seguem a Cristo a presença do joio na igreja. Seu campo, é verdade que o mundo hoje há tanto o joio como o trigo, isto é gente boa na presença do joio no meio da igreja. Então o campo é o mundo, e neste mundo estão todos juntos. A boa semente, os cristãos e também o joio. Então convivemos todos juntos, caminhando em caminho diferente, mas no mesmo barco. Então, mas isto já é de se esperar. Mas aqui Cristo se refere especialmente à sua igreja, o campo de Deus. Aqui nós vamos ver quando Cristo se refere à sua igreja, o campo de Deus, que é onde está o trigo e o joio. Então, nosso tema é: será que o problema não sou eu? Tem até uma música a qual o cantor ilustra muito bem. Muitas das vezes colocamos culpa em muitas pessoas e não assumimos o nosso próprio erro, né? Que dizemos que a culpa é minha, que eu sou culpada de viver essa situação na minha vida, de estar caminhando neste caminho. Então, dormir os olhos, o inimigo não pode ser visto pelos olhos mortais, né? O nosso inimigo não pode ser visto pelos nossos olhos mortais. Quem é o nosso inimigo? Satanás. Somente é visto o resultado do seu trabalho, né? Nós não vemos o inimigo, mas nós vemos o quê? O resultado do seu trabalho. Nós vemos também o inimigo plantando a sua semente no meio do trigo. Assim como pode só ser visto o resultado de uma pessoa, né, e transformando as pessoas. Esta semente, que é chamada de joio, ela vai transformando as pessoas. Você
quero que você lembre de Nicodemos. Eu quero que você lembre de Nicodemos. Aí você diz, o que tem a ver Nicodemos com essa história? Mas eu vou explicar a você. Então, semeou Satanás, semeou o joio no meio do trigo, que já havia sido semeado. É provável que na Palestina esse tipo de estratégia fosse muito usado entre os inimigos vizinhos como forma de vingança. Você vê a parábola onde ele diz que foi plantado somente o trigo e quando começou a crescer apareceu o joio. Era a estratégia do inimigo de querer derrubar as plantações de quem plantava o fruto, a sua lavoura. O joio alcança uns 60 centímetros de altura, somente quando amadurece suas sementes são venenosas e ao ser ingerida pode causar vestígios e até convulsões. Então não é uma boa semente, né? Se você conhece muito bem o que é uma plantação de trigo, você vai ver que o joio cresce maior que o trigo. Então, cobrindo o trigo e fazendo com que ele não se desenvolva. Talvez o joio é maior dentro da igreja e tenta cobrir, roubar o conhecimento que muitas vezes você tem de Deus, derrubar a força do Espírito Santo na tua vida e transformar uma pessoa totalmente inútil na presença de Deus. Então deu fruto, por suas obras os conhecereis. Se você vê em Mateus 7:20, é uma forma de conhecer, descobrir quem é o joio. Diz assim, portanto, Mateus 7:20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, pelos frutos há de se conhecer o joio. Há de se conhecer o joio. Pelos frutos. Então, isso quer dizer que tanto o joio como o trigo dão frutos. Então, também podemos afirmar que tanto você, como cristão, você tem seus frutos na presença de Deus. E o inimigo também tem seus frutos. Então, você vai analisar e ver e discernir quem é quem entre essas duas pessoas que convivem no mesmo lugar. Os servos, Jesus não explicou o que representavam, talvez não tivesse importância para a sua lição, né? Você vê que ele também refere-se aos céus. Se você ler o texto, você vai ver. Mas ele não dá tanta ênfase à questão do céu. Não arranque o joio, né? Não arranque o joio. Os servos chegaram com o seu senhor e disseram, vamos arrancar o joio. E o que ele disse? Não arranque o joio. Por quê? Porque ao arrancar o joio, você vai arrancar também o trigo. Então, o caráter das duas classes de pessoas representadas pelo trigo e pelo joio ainda não estava totalmente maduro, né? Não estava totalmente maduro. E seria desastroso fazer o que propõe os céus. Não era ainda possível arrancar o joio sem prejudicar o trigo. Você pensa assim, vamos descobrir o joio e vamos botar para fora. Não pode. Né? Porque de repente o joio é o seu melhor amigo. E você vai dizer, não, eu também vou contigo. Acontece. Porque, de certa forma, ele influencia você é influenciado pelaquela amizade, aí, de repente, aquela pessoa é dispersa e você diz, eu vou com ele. Essa pessoa me ensinou muitas coisas. E se você vê, não foi coisas que me deu raízes naquele lugar. Então, não arranque o joio. Duas classes de pessoas representadas pelo trigo e pelo joio ainda não estavam totalmente maduros. E seria desastroso fazer o que propõe os céus. Não era ainda
possível arrancar o joio sem prejudicar o trigo. Do mesmo modo, Jesus permitiu que Judas fosse introduzido no grupo de discípulos. Né? Judas foi introduzido por discípulos. Como foi que Jesus escolheu seus discípulos? Como foi? A expressão dedo a dedo, né? Jesus chegou com cada um e disse assim: você e você. E ele escolheu Judas também. Jesus baniu Judas quando ele estava ali na presença, na escolha, não. Lembra que eu falei de Caim? Que Caim teve oportunidade e não recebeu a oportunidade? Não recebeu a oportunidade de Judas. Preferiu matar o seu irmão. Mas se você conhecer o final da história de Caim, você vai ver algo que Deus fez na vida dele. Do mesmo modo, Jesus permitiu que Judas fosse introduzido no grupo de discípulos e que com ele andasse. Se assim não fosse feito, os discípulos iriam desconfiar da capacidade de Cristo. Como é que o próprio Jesus escolhe alguém que mais tarde vai trair? Bem, como não veria o caráter de Judas a ser desenvolvido. Jesus não observava, ele conhecia Judas, o seu caráter, quem ele era. Quem era Judas? Ladrão e traidor. Se Cristo também tivesse repreendido abertamente a Judas, ele usaria isto para justificar sua posterior traição com seu mestre, né? Quer dizer, eu traí porque não foi legal comigo. Eu estou te traindo por isso. Né? Mas ele, em momento nenhum, chegou a afirmar isso para Jesus. E ele entregou Jesus como um beijo. Né? Cresce juntamente. Então, o joio cresce juntamente com o trigo. As duas classes de pessoas que Jesus apresentou estarão juntas na igreja até o fim do mundo. Até o fim do mundo. O trabalho de juntar e queimar o joio somente será feito pelos anjos após o milênio. E não pelos servos deste tempo. Através dos servos, até hoje, muitos zelosos cristãos têm crido que é seu dever juntar e queimar ou perseguir de algum modo a todos aqueles que ele considera como hereges. Tem gente querendo tirar o joio da igreja. Eu quero que você adiante, veja Mateus 18, 15 a 20, aí você vai tomar a sua decisão a respeito do joio. É a sua decisão que você vai tomar aqui a respeito do joio. Mateus 18, 15 a 20. Cristo não deu esta função a nenhum de nós. De quê? De arrancar o joio do meio do trigo. Isso não quer dizer que a igreja não deve tomar nenhuma medida com aquelas pessoas cuja vida é ensinamentos que mostram o fruto do mal. Não estou afirmando que não há um motivo para que não há afastamento dos hereges no meio da igreja, daqueles que apostasiam contra a verdade. Então, você encontrou o nosso texto, Mateus 18, 15 a 20, cuja vida é ensinamento, mostra o fruto do mal, mas a natureza de tais medidas, a Bíblia deixa bem claro. Mateus 18, 20. Se alguém encontrou, por favor, lê comigo. Eu leio muito aqui. 18, 20? 18, 15 a 20. Se o teu irmão pecar contra ti, vai aquilo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, é
cumprimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabelece. E se ele não nos atender, diz a igreja que se recusar a ouvir também, a igreja considera como agente público. Em verdade, eu digo que tudo o que ligardes na terra terá sido desligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então, Até o vídeo, né? é. E em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, seria concedido por meu Pai que está no céu. Porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, o que nós temos aqui? Oportunidade. Oportunidade dada a Deus ao joio. Intriga em 2 pessoas, vai, conversa e pede perdão. Não te ouviu, não te perdoou, leva mais uma pessoa. Não ouviu, leva a igreja. Não ouviu, o que faz? Aí sim toma a decisão. Oportunidade que Deus estende a todos. Amados. Romanos 16, 17. E assim, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, que aprendeste, desviai-vos deles. Então, se você observa e vê que aquela pessoa não fala a verdade de Deus, não prega a verdadeira doutrina, você não precisa banir essa pessoa, mas se afaste. Se afaste, procura discernir e se afastar para que você não seja contaminado. Tito, capítulo 3, 10 e 11, diz assim: os homens hereges, depois de a outra demonstração, invitam, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então essas são as atitudes a ser tomadas. Não podemos arrancar totalmente. Só o Senhor vai fazer isso. Então Jesus também não diz nada a respeito do dano que a presença do joio traria ao trigo. Então nem todos que professam seguir a Jesus em verdade são os que, de primeira vista, parece ser. O próprio Jesus falou e afirmou: se nem todos aqueles que falam no meu nome serão salvos. Nem todos aqueles que pregam a palavra. Quantos irão dizer: Senhor, Senhor, eu preguei o teu nome? Mateus 7. Não devemos nos surpreender que encontramos joio no meio da igreja. Não devemos nos surpreender. Vamos nos ajudar, vamos sim, vamos ajudar. Os maus podem ser conhecidos por seus frutos. Os seus frutos conhecereis. Se ainda não há claramente identificados, é porque os santos ainda não estão suficientemente maduros para que seja feita uma comparação entre as classes de pessoas. Não temos o direito de fiscalizar a igreja para Deus. Nunca devemos rotular alguém de joio e eliminá-lo do selo da igreja, a menos que sua própria conduta o elimine do rol dos santos. Que ele veio descer para sair, porque a oportunidade Deus dá para todos. Tanto justo como injusto receberão o seu galardão, conforme as suas obras. Lembra que eu falei para você lembrar de Nicodemos? Então vamos rapidinho. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um estudioso da palavra de Deus. Talvez ele conhecia a Bíblia melhor que você hoje.
Nicodemos era um santo. Quantas vezes ele orava? Quantas vezes ele lia a Bíblia? E o que ele fez? Foi procurar Jesus, porque ele teve necessidade de conhecer Jesus, teve necessidade de chegar até Jesus. Jesus foi bem claro com ele. Como? Vós precisam nascer. Precisamos pensar e analisar a nossa conduta como cristão. Outra coisa, as freiras, elas bebem? Não. Mas foi escondido. Elas fumam? Não. Elas vão numa casa de prostituição? Não. Elas são salvas? Não. Os muçulmanos? Diz assim, mas eu mudei. Eu mudei. Eu andava ao leve por aí, mas eu mudei a minha vida. Hoje eu não uso mais minha saia, lá abaixo do joelho. Os muçulmanos, o que dá para ver deles? Somente os olhos das mulheres. São salvos? Então, repense a tua vida, a tua conduta cristã. O que nós podemos fazer e realizar enquanto estamos vivos para Deus? E o que nos torna um verdadeiro cristão? O que nos torna um verdadeiro cristão? O verdadeiro arrependimento. O que vai nos tornar um verdadeiro cristão é quando nós aceitamos a Cristo verdadeiramente. Quando há transformação. O que diz em 2 Coríntios 15, 17? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tem que passar as coisas velhas. Amém? Vamos passar para a oração?